aí, meus amigos? Bom ou não? Gente, deixa eu aqui fazer uma introdução bem básica do que está acontecendo. A população está revolta com o presidente. Sua popularidade cai a cada dia e os pedidos de impeachment aumentam. Estamos aqui com mais uma cidadã que é fora Bolsonaro. Hã? Não é por isso que eu tô aqui não, dona mídia. Eu tô aqui pelo fora Dória. Eu quero que vocês deixem o presidente trabalhar. Viram? É o relato do contribuinte que não aguenta mais esse desgoverno do presidente Bolsonaro. Não, fia, eu disse fora Dória. Eu disse que a gente tá arrependido de ter votado no Dória. Dória, você tá surda? Pois é, gente. Eles não suportam mais o Bolsonaro? Dória! Eu tô falando Dória! Dória! Então é isso. Encerramos mais essa matéria com mais um indignado com o desgoverno de Bolsonaro. É com você no estúdio. Mas eu disse Dória! Ei, Agripino, vem cá. Deixa eu te contar como o povo te vê sem a blindagem da mídia. Separa o achocolatado com fandangos, porque é hoje que, mais uma vez, você vai correr para debaixo da cama. Narrativas mentem. Números e decretos publicados em Diário Oficial, não. Galera, notícia boa aqui, só para poder justificar o sexto. Seu Arthur Lira já se pronunciou dizendo que a questão Bia Kicis na CCJ é questão pacificada. Ou seja, tudo indica que o choro do povo da canhota que foi lá no STF falar por favor, mãe, não deixa, só poderá ser cessado com lenços. Superem. Mas o vídeo de hoje tem musa inspirador. Olá, hoje o meu recadinho, o meu bom recadinho vai para você. Sim, esse vídeo é só pra você, Agripino Dória. Vamos mostrar pra galera que todo o reconhecimento negativo não foi em vão. O senhor fez muito por merecer. Voltemos para fevereiro de 2020. Os casos de flango-flito se espalhavam pelo mundo. Mas Tita Dória falou que São Paulo teria o maior carnaval de todos os tempos. E de fato foi. Gente saindo do mundo inteiro numa aglomeração bonita, numa aglomeração formosa. Muitos dinheiros para o estado de São Paulo. 15 dias após o mega carnaval, começa o lockdown, que já dura mais de um ano. Fique em casa, é só pra gente achatar a curva, construir hospitais de campanha, comprar respirador superfaturado que sequer foi entregue. Só que uma coisa o governo de seu Agripino recebeu: 135 bilhões de reais para as despesas, muitas livres de licitação. E calma, eu vou detalhar isso aí mais pra frente, vou fazer seu estômago embrulhar, porque sim, sua bilis não vai sair ilesa desse vídeo. E mais 55 milhões só pro auxílio emergencial. Vamos somar? São Paulo recebeu 190 bilhões de reais. No início, meio que ninguém sabia bem o que fazer. E foi aí que o Bolsonaro e seu Trump anunciaram que a cloquinha poderia ser usada para tentar barrar o avanço do flango-flito. Agripino, marqueteiro que só ele primeiro negou o uso e criticou bastante, porque, né? É o Agripino. Depois teve a cara lustrada com muito óleo de peroba para fazer uma coletiva dizendo que, na verdade, de tudo mesmo, foi o médico dele, seu Davi Wip, que ligou pro Mandetta, hippie político Mandetta, recomendando o uso nacional. E por quê? Porque tanto o Dr. Calil quanto o próprio Davi Wip, quando comeram o flango-flito, tomaram de pirona? Não, pera, eles tomaram cloquinha mesmo. O Dr. Calil, inclusive, disse que foi a cloquinha que impediu que ele fosse parar numa UTI. Só que isso tudo aí favorecia demais o Bonorinho, que naquela época estava em pé de guerra com Agripino porque o calça apertada cismou de ser presidente. Agripino achou que era o dono da barraca do beijo, o proprietário das decisões da sua vida. Favorecer o presidente em qualquer coisa que seja é algo que Dória, visando o trono de ferro em 2022, não poderia ajudar a promover. Em seguida, a cloquinha foi taxada de praticamente veneno, e aí todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Hoje em dia só tem acesso quem tem dinheiro para pagar um bom médico. A população volta para casa com um antitérmico e um terço na mão. Aí tá. Só que após os 4 primeiros meses de puro medo distribuído, um milagre aconteceu, quase uma intervenção divina. Do nada veio a calmaria, do nada o flango-flito estava controlado, tudo estava aberto. Vamos voltar ao futebol! Yay! Era período eleitoral. Quem diria que as eleições do Brasil te trariam liberdade, hein, meu amiguinho? Mágica.
Pura mágica, porque Flango Flito é republicano, esperou as eleições acabarem. Só que ele também é micareteiro, porque no ano passado, lembra? Ele esperou o carnaval acabar? Obrigada, Flango Flito. Na época das eleições, onde Agrippino tentava emplacar mais uma vez seu Bruno Covas, ele gravou um vídeo dizendo: Eu venho aqui para desmentir mais uma fake news, mais uma mentira. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. Porém, exatamente um dia após as eleições, Agrippino comunica que está fechando São Paulo novamente. E foi ali que começamos a saga da picadinha. Com uns contatos, uns corre muito bem feito com o povo de terras flangoflitenses, Agrippino me aparece como salvador da pátria, anunciando que até dezembro teríamos em terras de Tupiniquim uma picadinha made in China. Beleza, seu Agrippino, beleza, legal. A gente pode dar uma olhadinha no contrato? Olhar o contrato? Pra quê? Não pode. Nunca verão. É sigiloso, é confidencial. Não! Dória diz que só ouve a ciência. Por isso nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. Porém, pra gente passar a régua por cima disso tudo, eis que o secretário de Saúde de Sampa nos diz aquela frase memorável: não é hora de nós sermos tão cientistas como estamos sendo agora. Aí a gente fica meio perdido no meme do John Travolta, né? Só não precisa ser tão científico assim com a picadinha do Agrippino? Sim, e o resto é tudo comprimido com radiação que faz nascer um terceiro olho bem no meio da sua testa. Pois é. De lá pra cá assistimos uma sucessão de pataquadas sobre o resultado, eficiência e segurança, contando, é claro, com a participação do Instituto Butantan, que por sinal naquela época já estava assinando, sabe, como equipe JD, equipe João Dória. Disseram que era 92%, depois 90%, depois 78%, pra enfim chegarmos na tampa da garrafa, 50%. A picadinha mais cara, de contrato sigiloso, e também a mais ineficiente. E calma, isso fica um pouco pior daqui pra frente. Já chegaremos lá. Após muita pressão, o governo fechou a compra da picadinha do Agrippino. Porém, os atrasos nas entregas de insumos, que são constantes, e nem dá pra saber o que fazer com relação a isso, porque o contrato é sigiloso. E enquanto o Agrippino dava uma coletiva dizendo que a culpa dos insumos estarem atrasados eram do Bolsonaro, o ministro Pazuello anunciava, enquanto Dória ainda fazia seu show midiático com os jornalistas de plateia, que já tinha conversado com os caras lá flangoflitense e tava tudo certo, já estavam enviando os insumos. Menino, Agrippino ficou revolto, nervoso e teve que engolir isso a seco, porque em breve ele poderia dar o troco. No meio desses testes com as picadinhas, o fechamento do estado continuava. Geladeiras vazias, boletos vencendo, o povo sem poder trabalhar. E foi ali que Agrippino teve a maior ideia de todas, coisa que só o gênio do marketing poderia fazer por você. Vamos aumentar impostos! Mas não era qualquer aumento de impostos. Eles resolveram aumentar a contribuição previdenciária dos aposentados. Além de começar a cobrar passagem pra galera de 60 a 65 anos. Eu sei, o comércio tá difícil. Então bota mais 200% de aumento de imposto em cima do carro usado. Vamos cobrar IPVA de pessoas com deficiência. Vamos aumentar o ICMS do leite, da carne, do feijão. Vamos aumentar os impostos em cima de produtos hospitalares. Vamos! Assustador, né? Digno de filme de terror. Mas sim, foi exatamente isso que ele fez. Enquanto isso, São Paulo seguia sendo o pior estado do Brasil em número de pessoas que não resistiram ao flangoflito. Mas a culpa é do Bolsonaro, é o que o Dória diz. E ele não mente, hein? Se ele disse, deve ser a mais pura verdade. Enquanto o estado seguia fechado, Agrippino foi pra Miami e foi flagrado sem máscara. Voltou imitando o recital do Chaves, bancando o cão arrependido com o rabo entre as patas. Assistimos tristes relatos de pais e mães, idosos desesperados por não ter como pagar as contas, desesperados com a geladeira vazia. A atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Mas eu não sei como esse povo não entende que é tudo
tudo pro bem deles, é um sacrifício a ser feito. E é por isso que o prefeito de São Paulo, o vice e seus subprefeitos tiveram um aumento em 46% de seus salários. É por isso que foram repassados 30 milhões para escolas de samba em ano que não teve carnaval. É por isso que foram gastos 93 milhões de reais em reforma do Anhangabaú e em seguida a mesma foi cedida à iniciativa privada por 6 milhões e meio. Vamos comprar o GP de Fórmula 1! Compra tudo, paga tudo. Tá chovendo dinheiro. E enquanto você se lamenta por seu comércio estar fechado, contando as moedinhas para tentar comprar uma pizza na sexta-feira para os seus filhos, o prefeito de São Paulo resolve assistir em meio a 8 mil pessoas a final da Libertadores com seu filho, após seu super aumento de salário. E ainda te chamou de hipócrita. Cara, ser político no Brasil é bom demais. Super dispensa cara de pau. Você olha para os estádios destruídos, onde uma vez, por poucos dias, teve um hospital de campanha. E hoje tem que se conformar que não pode trabalhar, senão você vai para o chilindró, porque infelizmente não tem leito de UTI, não tem hospital para todo mundo. Como se um dia na história do SUS isso tivesse acontecido. Mas sempre tem quem goste de fábulas. E mais, tem quem acredite nelas em nome da sua conveniência e seletividade. Daniel tá há 2 semanas preso porque xingou o STF. Alexandre Baldi, ministro do Dória, suspeito de corrupção, não passou nem 6 horas vendo o sol nascer quadrado. E enquanto, mesmo sob a baba feroz da mídia, o Brasil é um dos países que mais disponibilizam a picadinha no mundo, Dória diz que falta picadinhas. Sim, Agripino, tá faltando sim, no Reino Unido, na Europa, México, lugar tudo. E isso se dá não por culpa do presidente, coisa que você adora dizer. Isso acontece porque o mundo inteiro quer a mesma coisa. E adivinha só, não tem. Mas as narrativas são o que importam. A verdade é relativa, depende de que lado você tá na história. Lula já dizia que ainda bem que a natureza criou o flango frito. Era a única maneira de impedir o avanço do governo escolhido por mais de 57 milhões de brasileiros. E enquanto o Bolsonaro tá lá conversando com Israel para tentar trazer o spray nasal que pode ajudar aqueles que estão em estado grave, os opositores fazem piada, fazem chacota. Eles não querem que você, que precisa, possa ter algo para tentar. Você tá lá na pior, doado leite, do lactose, diz que 60% de quem entra pra UTI não sai. Bolsonaro quer tentar algo novo, mas a mídia e a oposição não querem. E para piorar só mais um pouquinho, estudos dizem que a picadinha do Agripino não é eficaz contra as variantes que estão aparecendo. Parece que a Moderna sim, agora a do Agripino não. A mais cara e ineficiente em muitos aspectos. Entenda aqui uma coisa, toda revolução acontece com o caos social. Eles querem que você enlouqueça, eles precisam que isso aconteça. Coisa que não é difícil acontecer quando você lê que o Agripino fechou todo o estado e ameaçou prefeitos que não cumprissem suas ordens, mas renovou agora, dia 1º de março de 2021, seu contrato para publicidade. Ah, e desses 90 milhões do contrato de publicidade, 20 milhões saíram diretamente da saúde. Quantos leitos daria para fazer com 90 milhões em 10 hospitais de campanha? Não sei, não interessa. Isso agora é publicidade do gestor para convencer você que tá com os boletos chegando e a geladeira vazia, que ele tá te castigando, te obrigando a obedecê-lo, mas é pro seu próprio bem. Ele manda na sua vida. Então não reclame, não xingue, não se manifeste, apenas aceite. Abaixa sua cabeça e aceita. Ah, e um detalhe, sabe, talvez irrelevante. Nesse contrato, 3 empresas foram contempladas sem licitação. Uma delas tem histórico na Lava Jato. E o sócio dessa mesma empresa trabalhava com o Agripino na Embratur, justo na época que seu Sarney demitiu ele, porque uns povos lá acusaram o seu Dória de, sei lá, acho que foi de corrupção. E fato curioso, quando o presidente da Embratur, Agripino, queria transformar a Seca do Nordeste em atração turística. Pensa num cara com coração bom, transformar o sofrimento dos outros em dinheiro. Isso sim é um grande gestor. Nesse momento, Agripino já montou a sua própria rede de publicidade, como a TV Cultura, que ano passado levou quase 100 milhões de reais em plena pandemia de dinheiro de um povo que tá trancado em casa. Mas se você achou isso ruim, calma. O orçamento de 2021 da TV Cultura é de 160 milhões. Mas é uma pena que não tenha leitos, né? Que coisa. Azar o seu. Enquanto Vera Magalhães passa o dia tuitando contra o presidente e recebendo mensalmente o dinheiro pago pelo contribuinte, o PSDB vai lá e curte. Tipo, muito bem, mana, arrasou.
Em vez de economizar com gastos de TV, que isso sim não salva vidas, Agrippino leva o programa do Diogo Mainardi, dos Antas, também para a TV Cultura. Diogo atualmente defende bravamente o lockdown nas redes sociais e hoje inclusive fez o seguinte comentário sobre a paralisação dos caminhoneiros. Marginal interditada por marginais. O jornalista da TV Cultura, pago pelo governo de São Paulo com o dinheiro do cidadão, do antagonista que vive de bater palma pro Agrippino, chamou a classe de caminhoneiros que leva comida para as mesas dos brasileiros, que levam remédios para os hospitais, oxigênio, de marginais. Sim, senhoras e senhores, esse é o nível. Daqui a pouco sai outra capa aí da Isto É, mostrando o gigante político que Agrippino foi no embate da pandemia. Por mais que nesse momento Fernando Henrique Cardoso esteja de mão dadas com Rodrigo Maia, procurando o candidato dos sonhos de 2022. Que não é você, Dória. Não é você. Como uma sigla pode apoiar um governante que sequer pode sair de casa? Após o fim do seu mandato, você entrará para as páginas do esquecimento, da vergonha e da decepção. Ou não, já que os caminhoneiros decidiram levar ao pé da letra as suas ordens de fechar a cidade. Então eles pararam de trabalhar e encostaram os caminhões na Marginal Tietê. Quem sabe a gente não tira o nome do Agrippino do túnel da vergonha e coloca na parede de políticos derrubados pelo povo. Mas você sabe aquele negócio que Deus castiga? Castiga mesmo, porque num dos piores dias da vida de Agrippino, onde São Paulo beira o caos social nutrido por uma revolta contra seu gestor, Dória teve que tomar café engolindo a seco a notícia que, em mais uma pesquisa para 2022, Bolsonaro ganha em qualquer cenário. Qualquer cenário. Pena que não poderemos ver o presidente chutar seu traseiro em 2022, já que nem legenda para tentar disputar você vai ter. Mas eu sei que vai ser bem doloroso ver o Dudu Lactose em seu lugar. E é uma pena isso a gente não poder assistir. Faz uma live pra nós. São Paulo é o maior estado da América do Sul. Se São Paulo quebrar, o Brasil quebra. E aí fica pra vocês o meu pensamento, minha opinião, minha visão sobre tudo isso que tá acontecendo. Será que Dória não sente um profundo ressentimento por sempre viver à sombra do Bolsonaro? Não sei, mas em breve a gente descobre. E você, já deixou o seu recadinho, um bom recadinho pro pior gestor da história de São Paulo? Sempre há tempo, né? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. Galera, após a gravação desse vídeo, eu fiquei sabendo que o nosso projeto de ditador aqui em Minas, Alexandre Calil, decidiu fechar a cidade. Calma, Calil. A gente se vê nas ruas.